Olá, bonitos! Hoje vamos falar sobre uma obra em que há paixão não correspondida, intriga, jogos de interesses, inveja, muita vaidade e a ascensão e ruína de um personagem chamado Rubião, protagonista do livro Quincas Borba de Machado de Assis. A proposta é fazer uma discussão a respeito de alguns detalhes da narrativa. Por essa razão, há spoiler. Então, se você não leu, corre lá para ler e volta aqui depois. E você que já leu, vem comigo! O livro Quincas Borba é uma obra publicada entre 1886 e 1891, na revista A Estação, no Rio de Janeiro, onde o Machado publicou inclusive outros contos depois. É interessante pensar por que será que ele levou 5 anos para publicar essa obra no formato de folhetim, sendo que depois ela vai ganhar, apenas após 5 anos é que ela ganha um formato em volume, né, em 1891. A gente não sabe exatamente o porquê, mas imaginamos. Ele inclusive faz algumas alterações significativas na obra, ele altera a estrutura, ele introduz alguns elementos, retira outros, muda a ordem, e há um elemento importante que é a mudança do nome do personagem principal, que não é o Quincas Borba, como muitas pessoas acreditam que seja por conta do título da obra. O personagem central é o Rubião, que é um homem que recebe a herança do Quincas Borba, o personagem já conhecido lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, quando dá início ao realismo no Brasil, e esse personagem então é o personagem central, o protagonista da obra, e tem um nome alterado. Ele se chama Rubião de Alvarenga, e na versão em volume, Machado vai colocar o nome dele de Pedro Rubião de Alvarenga, introduz esse nome Pedro. Então a gente não sabe muito porquê, mas a gente imagina isso tem a ver também com algumas mudanças políticas e sociais na época, como o caso de, como evento que acontece em 1888, que é a campanha pela abolição da escravatura. Assim também como acontece em 1889, a proclamação da República. Então, uma fermentação de eventos aí políticos que podem de alguma maneira ter influenciado essas alterações que o Machado introduz na sua obra. O personagem central dessa obra, o Rubião, é um personagem que foi amigo e o discípulo da teoria, né, do conceito de humanitismo que é criado pelo filósofo Quincas Borba em Barbacena, Minas Gerais. E ele acaba herdando a herança desse personagem que já é nosso conhecido lá da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba aparece 4 vezes no Memórias Póstumas, ele aparece pela primeira vez ainda na infância do Brás, depois ele vai encontrar o Brás de uma forma, né, meio insólita, porque eles se cruzam na rua e ele é mendigo nesse momento, ele acaba pedindo dinheiro para o Brás empresta meio contrariado o dinheiro para ele, o Brás vai se despedir, ele acaba abraçando o Brás e rouba o relógio do Brás Cubas. Depois de algum tempo o Brás vai receber uma carta e nessa carta o Quincas Borba conta que se tornou muito rico, ele recebeu a herança de um parente e ele pede desculpas pelo relógio que ele emprestou e fala que gostaria de encontrar o Brás. E aí a gente vai ter o reencontro desses dois, né, que vão aí ficar até um determinado ponto da obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é até a morte do nosso personagem, do nosso amigo Quincas, e a gente vai conhecer a partir de então a teoria do humanitismo desse personagem, que é uma teoria importante que vai ser retomada depois no livro Quincas Borba. Bom, o Quincas morre no livro Memórias Póstumas e a gente não sabe mais nada a respeito dele, nem o que aconteceu com a herança dele, uma vez que ele não era casado. Então, a história desse personagem, ela vai ser retomada no livro Quincas Borba, que, como eu disse, foi publicada entre 1886 até 1891, ganhando uma versão em volume em 91, em que há inúmeras alterações, só que o personagem central da obra Quincas Borba não é o Quincas, mas vai ser o herdeiro dele, que é o Rubião. A história, ela começa, na verdade, no Rio de Janeiro. A gente tem uma questão interessante aí, que a estrutura da obra como é apresentada. Você começa
no ponto em que o Rubião já é um homem muito rico, ele é um capitalista, está morando no Rio de Janeiro, ele está numa casa em frente à enseada do Botafogo. Então ele está olhando ali, vestido com seu roupão, ele está olhando ali para essa enseada e pensando, né? Ele olha para todos os elementos ali que são índices da sua riqueza, porque ele é um homem muito rico, inclusive a chinela dele que é turca, o tipo de hobby que ele está usando, né? O roupão que ele está usando e tudo que está em volta dele e pensa nessa, né, na alegria, né, associada a essa vida capitalista agora, essa vida aí pautada pelo dinheiro. Vai se lembrar do passado dele, de quando ele era professor em Barbacena, Minas Gerais, e quando ele foi enfermeiro, uma espécie de cuidador de idoso na época do Quincas Borba, quando ele se aproxima do Quincas. Então ele vai estabelecer uma relação. Aí você vai ter um flashback narrativo. Então você vai ter uma interrupção dessa narrativa, que você vê que esse personagem, o Rubião, é um homem muito rico e vai fazer um flashback. Você vai retornar um tempo atrás, alguns anos atrás, para entender como é que ele se tornou esse homem muito rico. E aí você vai ser levado para Barbacena para compreender a relação íntima que ele foi desenvolvendo com o seu amigo Quincas Borba, o filósofo Quincas Borba. Bom, a gente vai ler um trechinho da obra para vocês entenderem, né, para a gente poder discutir depois quais são os detalhes interessantes, porque é interessante perceber que antes do flashback, o Rubião ele vai sofrer uma crise moral. Essa crise moral, os elementos associados a essa dualidade, a dúvida, eles já aparecem logo nos primeiros capítulos, porque uma vez que ele está olhando para tudo que é associado à sua riqueza, ele se lembra de como que ele conseguiu ficar rico. Ele fica rico porque ele herdou do Quincas, porque o Quincas ele teve uma espécie de um romance ali com a irmã do Rubião, que é a Piedade, e a Piedade acabou falecendo. Na verdade, ela vai, né, ela é muito tímida, o Quincas acaba não insistindo nesse relacionamento e ela vai né, se envolver com outro rapaz e ela acaba não se casando com o Quincas. E por conta do falecimento dela, né, até por isso, pelo fato de eles serem próximos, é que se estreitaram os laços, né, entre o Rubião e o Quincas Borba. Mas pelo fato de ela ter falecido, ela não se torna a herdeira do Quincas. E quem acabar se tornando o herdeiro universal vai ser o próprio Rubião. Né? O Rubião vai cuidar desse personagem, o Quincas, no fim da vida, ele vai ficando louco. Tem um trecho, depois que você faz o flashback, né, o narrador vai te contar que num dado momento, o médico, inclusive, já está preocupado ali com a saúde, né, do Quincas Borba, e o Quincas resolve ir para o Rio de Janeiro. E ele acaba dando a entender ao Rubião que ele pode ter uma parte aí na herança, né? E ele acaba morrendo no Rio de Janeiro. Ele acaba falecendo, inclusive, na casa do Brás Cubas. O Brás Cubas manda depois um bilhete, né, uma carta, para contar para o Rubião que o amigo faleceu na casa dele. A notícia da morte do Quincas ela é dada no jornal da corte. Rubião toma conhecimento por conta disso e fica ali, né, esperando o que é que vai acontecer depois do falecimento desse amigo dele. E vai tomar conhecimento de que a morte foi na casa do Brás. E logo depois o testamento vai ser aberto, né? E aí ele vai saber que ele não vai ter só uma parte nessa herança, ele vai ser o herdeiro universal. Então, quando ele está diante da enseada do Botafogo, na sua casa muito rica, cercado desses índices de riqueza que já são apontados no primeiro capítulo ali, ele vai ter uma crise moral. Pelo fato de ele pensar que eu estou rico porque a riqueza está associada com a morte de outras duas pessoas. A morte da minha irmã Piedade e a morte do meu amigo Quincas Borba. Então ele fica entre a alegria e essa angústia de pensar que a riqueza está associada a uma desgraça. Isso, de certa maneira, encosta na sua teoria do humanitismo, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de a gente falar sobre essa teoria, vamos ler um trechinho então da obra, logo do início dessa obra, para entender como que essa crise moral vai aparecer logo no início? Que era um ano professor, que é agora capitalista,
Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça, que abismo que há entre o espírito e o coração. Bom, você viu aí pelo trecho que o Rubião, então, é um professor, logo depois enfermeiro do Quincas, e que da noite para o dia se torna um capitalista, rodeado ali pelo que o narrador fala, que é a sensação de propriedade, um termo bastante interessante aí para o século XIX. Ou seja, a gente tem um personagem que vai se tornar um novo rico, e esse novo rico vai viver uma angústia que é o abismo entre o espírito e o coração, né? Ele vai ficar vivendo aí essa dubiedade em relação à riqueza, ele vai vivenciar algumas crises morais ao longo da história por conta dessa riqueza. Bom, então vamos entender esse enredo. Assim que ele recebe a herança do amigo Quincas Borba, ele decide ir para o Rio de Janeiro. Mas antes de falar da saída para o Rio, é interessante a gente lembrar de um detalhe importante, porque o Quincas Borba, ele tinha um cachorro que também se chama Quincas Borba. Ele fala que ele queria se tornar eterno, que ele queria se manter vivo, né? A partir do livro que ele escreve com a sua teoria do humanitismo, com o fato de ele colocar no seu próprio cachorro o nome também de Quincas Borba. Porque ele diz assim, quando se chamar, né, o Quincas, o cachorro pelo nome, eu também estarei sendo de certa maneira chamado ali. Então ele tem um cachorro, e quando ele faz o testamento para o Rubião, ele escreve nesse testamento, tem uma cláusula ali que a condição para ele receber, para ele ficar com essa fortuna, é que ele cuide do cachorro Quincas Borba. Só que nessa altura da história, o Rubião, ele já tinha, assim que o amigo falece, que ele tem a notícia de que o amigo falece, ele doa ao Quincas, né? Ele não quer saber do cachorro, o cachorro vai ser maltratado inúmeras vezes na obra, você fica com muita pena desse cachorro. Ele doa para Dona Angélica, que é uma comadre dele, que tem alguns animais, ele manda para lá. Quando ele abre o testamento e descobre que ele tem que cuidar do cachorro, ele fica desesperado, ele já vivencia uma crise moral. Aí você fala, é interessante, porque o amigo já morreu, quer dizer, não é nem uma necessidade dele buscar o cachorro, mas ele fica agoniado e corre atrás do cachorro, vai atrás da casa da comadre Angélica, o cachorro tá super triste, tadinho. Quando vê, fica animado de ver o Rubião, e aí ele volta com o cachorro para casa. Bom, ele vai para o Rio de Janeiro, ele decide não ficar em Barbacena, ele decide morar na corte do Rio de Janeiro. E a história, então, ela vai se passar no Rio de Janeiro. No final, ele vai, né, logo no final, nos últimos capítulos, acho que exatamente, nos últimos capítulos são bem curtinhos, não vou lembrar agora exatamente em qual que ele retorna, mas nos últimos capítulos ele retorna para Barbacena. Após a ruína dele, é lá que a história vai terminar. Mas no caminho para o Rio de Janeiro, ele vai de trem, ele vai conhecer um casal dentro do trem, que é a Sofia e o Cristiano Palha. E esse casal vai ser muito importante ao longo da narrativa, porque é um casal. Quando você conhece, você vai conhecendo esse casal junto do Rubião. E é interessante porque você vai desvendando o caráter desse casal juntamente com ele. Isso é muito interessante na obra. O narrador machadiano, ele constrói ali de uma maneira que vai seduzindo você também, assim como o próprio Rubião vai sendo seduzido. Esse casal entra na altura de Vassouras, ali no Rio de Janeiro, eles estão fazendo turismo na cidade. E aí eles vão sentar ali ao lado do Rubião, e aí é o Cristiano que acaba puxando o assunto, e eles vão conversar, e o Rubião, ele não aguenta segurar, ele vai acabar contando para o Cristiano que ele é um homem rico, que ele recebeu uma herança, chega a falar em valor, né? O Cristiano, né, de uma maneira muito sutil ali, vai de certa maneira tentando trazer isso à tona da conversa, e ele fala, tantos contos, acredito que seja, eu tenho, né, casas, as casas dele, né, no Rio de Janeiro, títulos, etc, ações, e tadinho, na inocência ele acaba ali abrindo isso para essa pessoa que ele acabou de conhecer.
A Sofia não conversa muito, mas ele repara que a Sofia é muito bonita. Ele já fica assim, muito, não vou dizer interessado, mas ele já fica ali, né, observa essa beleza, acha bastante interessante, e é o primeiro momento que isso vai ser colocado para o leitor, e ao longo da narrativa, essa beleza ela vai aumentando aos olhos dele, e ele vai ficando de uma certa maneira obcecado pela Sofia. Bom, o Cristiano, nessa conversa dentro do trem, ele ainda fala para ele assim, comenta com ninguém não, né? Seja discreto, né? Não é todo mundo, né? Agradeço que você esteja confidenciando a mim, mas não é todo mundo que possa ser tão amigo assim. Então, nesse momento, o Cristiano já quer, né, que a história ali fique entre os dois. Eles se despedem. Logo que chegam ao Rio de Janeiro, na estação, esse casal mora em Santa Teresa e o Rubião vai morar ali na corte mesmo. O que acontece é que ele fala onde ele vai ficar hospedado, nem até pensa em subir em Santa Teresa, mas logo depois é o próprio Cristiano que o procura. E aí ele vai convidar o Cristiano para jantar e ele vai passar a jantar inúmeras vezes na casa do Cristiano, junto do Cristiano, Palha, né, muitas vezes chamado de Palha no livro, apenas de Palha, e da sua esposa ali, a Sofia. E assim começa essa relação, que é uma espécie aí de triângulo amoroso, um tema muito comum no realismo no século XIX. Bom, o Rubião, então, ele vai chegar ao Rio de Janeiro, vai se instalar, ele vai tomar posse daquilo que pertencia ao Quincas Borba, entre as posses, né, a casa em que ele vai morar. Bom, interessante falar um detalhe para vocês logo no início, porque o Cristiano e a Sofia, eles vão frequentar a casa do Rubião e o Rubião vai frequentar também a casa deste casal lá em Santa Teresa, como a gente já falou. Logo no começo, na visita, um café vai ser servido e você começa, se você for um leitor atento, você começa a perceber a influência que o Cristiano vai ter ao longo da obra sobre as decisões do Rubião. O Rubião é um novo rico, então ele não sabe muito bem como agir, e aí ele vai se deixando persuadir pelo personagem do Cristiano Palha. Então, logo no começo no café, vou ler um trechinho para vocês aqui, fala do café sendo servido, da bandeja, das figuras que estão ali nessa bandeja. E o narrador diz para você, prata, ouro eram os metais que amava de coração, não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Não é à toa que está aí, Machado não dá ponto sem nó. Ele vai colocar o Mefistófeles e o Fausto logo no comecinho do livro, a gente ainda está no capítulo 3, para fazer uma alusão à obra do Goethe, né, um escritor alemão, que é a obra Fausto, em que o Mefistófeles representa o demônio a quem o Fausto vai vender a sua alma. Então, de certa maneira, já é um índice para o leitor atento começar a perceber como que essa relação vai se desenvolver ao longo da história. Bom, o nosso amigo Rubião, ele vai ter vários amigos aí, né, que vão frequentar a casa dele, ele não gosta de comer sozinho, então você vai, todas as vezes que ele está almoçando, jantando, sempre tem alguém o acompanhando. E aí você vai conhecer os dois primeiros amigos, que são Freitas e Carlos Maria. Carlos Maria é um personagem muito interessante. Carlos Maria é um rapaz bonitão, vaidoso, mas de uma vaidade narcísica. Tanto é que a figura do Narciso no final do livro vai aparecer. Ele tá lendo um jornal sobre uma estátua do Narciso. E é esse personagem que vai, né, aparentemente ser amigo próximo aí do Rubião, ele tá almoçando ali com Freitas e nesse momento chega um rapaz, um pajem, e traz para o Rubião uma cesta de morangos, né, com um bilhetinho, com um bilhetinho que é o seguinte, ó: mando-lhe estas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo. E, por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco hoje sem falta, sua verdadeira amiga Sofia. Os amigos ficam desconfiados porque ele não leu o bilhetinho em voz alta, né? Mas pensam, olha que frutas são, são morangos. Então fica aquele clima, imaginando, se é uma mulher solteira, se não é, porque ele não fala quem é. E fica esse clima de que há um certo romance por trás desse bilhetinho e dessas cestas de frutas. É bom avisar você, leitor, que você talvez não saiba, mas você, como já leu a obra, vai saber que esse bilhetinho aí foi ditado pelo Cristiano, né? Mas como você não sabe quando você está lendo pela primeira vez, você fica achando que pode ser que seja um sinal aí
de interesse da Sofia por ele. Até vai ter, porque a Sofia é bastante vaidosa, ela vai gostar de ser centro das atenções ao longo da obra e isso vai aumentando à medida que você vai lendo. Mas não tem nada de amor por trás desse bilhete não. Só que ele começa a ficar obcecado por ela e a gente percebe isso logo no capítulo, uns capítulos adiante, em que ele diz o seguinte: cada palavra dessa página inesperada era um mistério, assinatura, uma capitulação, Sofia apenas. Nenhum outro nome da família ou do casal, verdadeira amiga, era evidentemente uma metáfora. Quanto às primeiras palavras, mando-lhe estas frutinhas para o almoço, respiravam a candidez de uma alma boa e generosa. Rubião viu, sentiu, palpou tudo pela única força do instinto e deu por si beijando o papel. Digo mal, beijando o nome dado na pia de batismo, repetido pela mãe, entregue ao marido como parte da escritura moral do casamento. E agora, roubado a todas essas origens e posses para lhe ser mandado a ele, no fim de uma folha de papel. Sofia, Sofia, Sofia. Começa a ficar um pouco obcecado aí por ela. Ou seja, o nome sem sobrenome, sem palha, será que ele quer dizer alguma intimidade? Ele acha que sim. Logo adiante a gente vai saber quem ditou esse bilhete aí foi o próprio Palha, porque esse casal, tendo combinado ou não, a gente nunca vai saber, porque isso não está escrito de uma maneira declarada no livro, mas eles têm um interesse na fortuna do nosso amigo Rubião e eles são cúmplices nessa empreitada aí. De alguma maneira a gente percebe a cumplicidade, alguns capítulos essa cumplicidade vai vir à tona, ok? Bom, continuemos então a história. Bom, é interessante falar aqui nesse ponto da história que o Cristiano Palha, ele também gosta muito de expor a Sofia. Ele gosta muito de vesti-la bem, colocar joias nela e sempre deixa ela muito decotada, de braços nus, o que era um detalhe muito interessante, braços nus no século XIX, isso é um sinal aí de sensualidade. E levava a mulher assim aos salões para dançar com outros homens, para ele poder prestigiar o fato de despertar a inveja no outro. Ou seja, ele tem essa mulher linda, porque ela era linda, incrível, ela tinha acho que 29 anos, ou ela vai fazer 29, tem o aniversário dela na história, que eu acho que é quando ela faz 29, então ela tem 20 e poucos anos, 28 talvez, e é uma moça muito bonita, e ele gosta então de explorar essa beleza dela. Eis que vai ter um baile. Nesse baile, o Rubião, essa altura da história, já está bastante fascinado por ela. Ele vai fazer uma declaração para a Sofia. Eles dançam bastante, eles valsam muito e ela o convida para ver a lua. Eles vão até a varanda e aí ficam em silêncio determinado tempo, eis que ele se declara para ela. E aí fala dos olhos dela, parecidos com as estrelas e coisa do tipo, e ela fica em silêncio. Esse silêncio da Sofia é muito interessante, porque a Sofia, como é uma mulher que gosta de ser o centro das atenções, ela não concorda e nem discorda do Rubião. Porque se ela disser sim ou não, ela estabelece ali deixa claro ali o que ela quer com ele. Então ela não faz isso, ela deixa tudo no ar. Isso vai ser um problema ao longo da narrativa, porque ele não sabe nem se é ou se não é. Bom, ela fica em silêncio, mas depois ela fala para ele, é melhor a gente voltar para o salão. Podem dar falta de nós, né? Podem sentir a nossa ausência. Ele pensa nesse nossa depois como um sinal de cumplicidade, de intimidade. A nossa ausência não é só minha, né? É nossa. E volta, mas ele aperta muito a mão dela e ainda pede para que ela possa olhar para o Cruzeiro do Sul à noite, para poder, ele também vai olhar, né, sempre que for à noite ele vai olhar e dessa maneira as almas vão se encontrar. Esse detalhe é muito interessante porque no final do livro, no último capítulo, são as últimas palavras do narrador. Ele vai falar desse Cruzeiro do Sul que está brilhando lá em Barbacena. Então fique atento ao que ele vai dizer nesse ponto do livro, né? O que o narrador conta para você. Eles voltam pro salão. A Dona Tunica, que é uma moça interessante ao longo da obra, dá pena dela, é uma menina de 39, uma moça, né, uma senhora na época, século XIX, já é uma senhora de 39 anos. Ela, de certa maneira, ela quer investir na relação com o Rubião, porque ela não se casou, enquanto as meninas se casam com 15 anos. Isso é um detalhe muito importante na obra, que é a questão do perfil feminino, né, do comportamento feminino da época, da questão da idealização do casamento, como se vê nos folhetins romanescos, né, ali da primeira metade do século XIX, e vai haver uma ruptura com o realismo rompe com essa idealização do casamento, e essa
imagem vai ser muito clara ali a partir da Dona Tonica. A Dona Tonica olha para o casal Rubião e Sofia dançando o tempo inteiro, ela fica desconfiada, ela é filha do Major Siqueira, fica desconfiada, o Major também desconfia dos dois, é isso que ela volta, a Sofia volta e a Sofia consegue contornar a situação. A Sofia, ela fala para o Major, quando ele joga, né, um verde ali sobre a possível relação que ele está achando que há entre os dois, uma relação adúltera, ela contorna a situação muito bem, ela parece uma Capitu, né, como o narrador Bentinho dizia pra gente lá no Dom Casmurro, que ela conseguia ser dissimulada, a gente percebe uma dissimulação aí dessa personagem diante da conversa que ela estava tendo ali com o Rubião e que pode ter despertado alguma desconfiança dos convidados desse baile. Bom, o Rubião tinha segurado muito forte a mão dela nesse momento, então ela não deu resposta nenhuma para a declaração que ele faz, mas quando o baile acaba, o narrador vai contar para você o que se passa depois na casa quando estão sós, o Cristiano Palha com a Sofia. Eles estando sós, nem falam dos convidados, falam de quem comeu muito, né? Ela vai soltando o cabelo dela, soltando os grampos ali nesse momento, colocando sobre a cômoda, e aí ela fala, mas nada foi como, você não tem noção do que aconteceu. Você não sabe qual foi o auge desse evento hoje. Aí ele fala, me diga. Ela fala, só digo se você não se zangar. Se não tiver zangas, eu falo. Ele começa a ficar incomodado. Como assim? E aí ela vai acabar contando pra ele, ela fala pra ele assim, pois saiba que eu ouvi nada menos que uma declaração de amor. O Palha empalideceu. E aí ela fala, se você não se zangar, eu te conto como foi. Ele fala, quem foi a Patife? Me diga de uma vez. Ela acaba falando, sem zangas, tá? Fique calmo que você vai saber sossegado. É o Rubião. Ele fala, Rubião? Esperava isso de qualquer um, menos do Rubião. E você vai ver então que é o primeiro ponto, acredito que seja o primeiro ponto do livro ali, que é um índice de cumplicidade desse casal em relação ao Rubião. Porque aí ela fica incomodada de fato, você percebe que há um incômodo aí dessa ousadia do Rubião se aproximar dela, segurar fortemente a mão dela, ela até falou com ele, vai quebrar meus dedos. E ela fala pro marido que tá incomodada, né, e que o que ele decide fazer, ela vai aceitar fazer. Mas a intenção dela é que haja afastamento do casal em relação a ele. E vai ter um momento que o próprio Palha vai falar assim, que não é possível que isso aconteça, porque ele fala assim, mas meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro. Então você descobre que nesse ponto que o Rubião já tá, né, passando dinheiro, empréstimos, está fazendo empréstimos a esse personagem que é o Palha. Quando ela declara para ele sobre a questão do Cruzeiro do Sul, então, né, que ela fala assim, que pediu para que ela olhasse para o Cruzeiro do Sul, então, o diabo também é matuto, porque ele pareceu-me nada menos que o diabo, e pedi-me que a certa hora olhasse para o cruzeiro a fim de que as nossas almas se encontrassem. Olha o que o Cristiano diz. Isso sim, isso já cheira a namoro, concordou Palha. Mas bem que vês que é um pedido de alma cândida. É assim que as moças falam aos 15 anos, é assim que falam os tolos em todos os tempos. Então vocês percebem que a imagem que eles têm do Rubião é uma imagem de um homem ingênuo, de um homem tolo, de um homem bobão, ou seja, ele vai ser ludibriado bem tranquilamente aí ao longo da narrativa. E esses dois cúmplices aí decidem então não se afastar dele por enquanto, e ela diz, tá bom, acabemos com isto, farei verei como ele se comporta e tratarei de ser mais fria. Nesse caso, tu é que não deves mudar para que não pareça que sabes o que se deu, verei o que posso fazer. Ou seja, eles deixam claro ali que vão fingir que nada aconteceu, que ela não contou pra ele, né? E essa sociedade aí entre marido e mulher para conseguir surrupiar a fortuna do Rubião, ela já está bem marcada no livro nesse ponto. Comentei com vocês o fato de a questão do casamento, né, idealizado no romantismo e agora visto como uma instituição nada perfeita, né, há uma ruptura com essa idealização. A gente percebe isso ao longo do livro, mas em especial com a figura da personagem da Dona Tonica, que desconfia, que não casou ainda, quer muito casar, ela até desesperada porque ela já passou da linha e ela vai se interessar pelo Rubião e desconfia do Rubião com a Sofia. Ela tem vontade de se vingar da Sofia, de matar a Sofia, ela vê a Sofia como uma cobra. E, né, logo depois do baile,
ela vai ter essa ânsia de vingança, mas logo depois passa, e você percebe que isso passa por conta da imagem que é construída aqui do quarto dela, quarto de uma moça solteira que está esperando o marido ansiosamente, né? A imaginação não podia mais e a realidade próxima atraiu-lhe a vista. Olhou em volta de si, mirou a alcova de solteira arrumadinha com arte, dessa arte engenhosa que faz da chita seda e de um retalho velho uma fita que recama, enlaça, alegra o mais que pode a nudez das coisas, enfeita as paredes tristes, aprimora os trastes modestos e poucos, e tudo ali parecia feito para receber um noivo amado. Essa personagem, a Tunica, ela vai acabar fazendo 40 anos, vai ser muita tristeza, porque ela percebe que não vai conseguir casar. Mais adiante, lá já no final do livro, quando o nosso personagem Rubião já tá ficando louco, porque ele vai enlouquecer nessa narrativa, quando ele tá ficando louco, ele visita a casa do Major, e o Major fala, você não sabe o que vai acontecer, não está percebendo? Olha para minha filha, ela vai se casar. E até a gente fica feliz, ela vai se casar. E ela encontra um pretendente, que é um viúvo que tem 2 filhos, nada bonito, um funcionário público também não é rico, mas para ela não precisava de nada disso, porque ela queria apenas o casamento. Aí você fica muito animado, eis que lá no final do livro o tempo passa e o narrador vai te contar eventos que aconteceram nesse período de tempo passado, né, que o tempo que passou rápido, e entre esses eventos ele fala do falecimento do noivo da Tunica, que vai morrer 3 dias antes do casamento. Isso é um detalhe importante aí, né? Como que o casamento era um desejo feminino quase que generalizado, né? Casar era uma ascensão feminina. A gente tem uma outra personagem que vai aparecer que também está associada a essa condição feminina do século XIX. Isso é um detalhe interessante a gente falar, principalmente porque hoje falamos tanto sobre a liberdade feminina, sobre os direitos femininos, a questão de gênero. Então, de repente, é interessante a gente olhar para o passado e ver como que isso foi se alterando ao longo dos séculos. E tem uma outra personagem que é prima da Sofia, ela se chama Maria Benedita, ela mora na zona rural e ela é trazida para o Rio para morar com a prima. Ela vem várias vezes ao longo do livro, até que finalmente ela vai acabar morando por insistência da Sofia. A Sofia quer convencer a mãe da prima, né, a mãe da Maria Benedita, que é importante ela aprender a falar francês e é importante ela tocar piano, né, porque isso o que o Cristiano fala, é uma educação de sala. Então essa educação de sala, uma moça que sabe se comportar, sabe falar francês, sabe tocar piano, ela pode conseguir os atributos necessários para um bom casamento. E é isso que vai acontecer com ela, porque ela vai acabar se casando com um personagem vaidoso, aquele vaidoso que aparece no comecinho da história, que é o Carlos Maria. Ela acaba se casando com ele e para ela vai ser uma ascensão esse casamento. Ainda sobre essa questão da condição feminina, é importante falar que a Maria Benedita, depois que ela se casa com o Carlos Maria, já ali no meio do livro praticamente, ela vai morar com ele na Europa, vão ficar um tempo fora, e ela engravida e ela não quer ter o bebê lá. Ele quer que ela tenha o bebê lá, porque ele acha que a gravidez é uma coisa que insulta aos olhos, né? Que ela chega a ser incômoda, ela não precisa ser vista. E ela quer ter aqui, ela quer ter no Brasil, então eles voltam para o bebê né, nascer aqui. E ela sente dores, ela sente incômodos, sente enjoos, mas nada disso é revelado ao marido, porque o marido tem que ser poupado dessas questões femininas, veja bem. Eis que olha o trechinho como que essa questão da gravidez, né, ou do casamento, da relação entre homem e mulher, como que ela é vista no século XIX, como que essa gravidez é idealizada. Né, mesmo o livro sendo romântico, a gente percebe como que é a relação da mulher com esse universo, né, da maternidade. Acolhia o mal com resignação, se não é que o agasalhava com alegria, uma vez que era a condição da vinda do fruto, fazia cordialmente o ofício da espécie, e repetia sem palavras a resposta de Maria de Nazaré: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Fique atento então a essa questão de gênero e as questões aí do universo feminino no século XIX nessa obra.